Olá, pessoal! Eu sou a professora Isa Novas, criadora deste canal e também do Instagram, @IsaNovasRodrigues. E vou convidá-los para me seguir lá, tá bom? E acompanhar aquilo que eu vou postando sobre leituras. Eu vou postando diariamente aquilo que eu estou lendo. O objetivo desse vídeo aqui é ser um vídeo curto para fazer a análise do primeiro soneto desse livro aqui, que é uma coletânea com 20 sonetos do Camões, que é, aliás, esta coletânea aqui, que ela é cobrada como leitura obrigatória da Unicamp, agora do vestibular de 2023, tá bom? Então eu vou fazer a análise nesse vídeo aqui apenas do primeiro soneto, que recebe o nome de Enquanto Quis Fortuna que Tivesse. O soneto que será analisado é o soneto 1 das primeiras edições da Lírica de Camões, e naquela época era tradição que essas coletâneas começassem com um poema que servia como apresentação do livro, tá? É como se fosse um guia para o leitor, para responder a determinadas perguntas, como assim, o que eu vou encontrar nessa coletânea? Então, o poema que a gente vai analisar hoje é o poema número 1, portanto, era esse poema que desempenhava este papel. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer primeiro a leitura do soneto todo, porque assim você conhece esse soneto, eu acho que é muito importante você ter esse primeiro contato com a obra. E depois, como é soneto, é curtinho, né? E depois eu volto e vou fazendo análise de verso por verso, estrofe por estrofe, ok? Não vou deixar nada de fora. Então vamos lá, soneto 1. Enquanto quis fortuna que tivesse, esperança de algum contentamento, o gosto de um suave pensamento, me fez que seus efeitos escrevesse. Porém, temendo o amor que aviso desse, minha escritura algum juízo isento, escureceu-me o engenho com o tormento, pera que seus enganos não dissesse. Ó vós que amor obriga a ser sujeitos a diversas vontades quando lerdes, num breve livro casos tão diversos, verdades puras são e não defeitos, e sabei que segundo o amor tiverdes, tereis o entendimento de meus versos. Então agora vamos para a análise, vamos voltar para a primeira estrofe, primeiro verso, quando ele diz assim, enquanto quis fortuna que tivesse primeiro, fortuna com letra maiúscula, observem gente, quando ele escreve essa palavra com letra maiúscula, ele está elevando a um grau de divindade, está personificando essa fortuna. E o significado de fortuna é destino, então ele está falando sobre o destino. Então ele diz o seguinte, que no passado, enquanto o destino inspirava esse eu poético, ok? Segundo verso, esperança de algum contentamento, contentamento de satisfação, felicidade. Então, o que inspirava? Inspirava o quê? A esperança de ser feliz na sua vida amorosa, o gosto de um suave pensamento. Esse gosto é a inspiração e o suave pensamento é o sentimento amoroso, tá? Que é, então, esse eu poético, ele é inspirado por um amor, por uma mulher amada, talvez, tá? Me fez que seus efeitos escrevesse. Esses efeitos são os sentimentos provocados pelo amor, tá bom? As consequências do amor. Então ele, o destino, para fechar a estrofe, tá? Ele, o destino, fez com que esse sujeito poético escrevesse sobre os sentimentos amorosos provocados pelo amor, ok? Fechando a primeira estrofe. E agora vamos para a segunda estrofe. Começa com um porém. Então vamos primeiro pensar, né, nesta palavrinha, nessa conjunção que é utilizada para dar início a uma ideia restritiva, uma ideia de oposição. Então a gente já tem a ideia de que esta segunda estrofe vai se opor à ideia da primeira estrofe, ok? Então, porém, temendo o amor que aviso desse, minha escritura algum juízo isento, os dois primeiros versos da segunda estrofe. Então, primeiro, a gente tem amor, de novo com letra maiúscula, como se fosse um deus do amor, o amor personificado, tá? Então, porém, nessa ideia contrária de que o deus do amor
Ele teme a minha escritura. A escritura são os poemas, aquilo que ele pode escrever, tá? Algum juízo isento. O juízo isento são as pessoas que ainda são inocentes para o amor, que nunca se apaixonaram, tá? Então, o que esses 2 primeiros versos está dizendo? Que, porém, o Deus do amor teme que esses escritos, essas escrituras, sirvam de alerta para aquelas pessoas que são inocentes no quesito do amor, tá? Então, o Deus do amor é contra retirar essa inocência dessas pessoas. Depois ele fala assim, né? Escureceu-me o engenho. Então, vamos lá. Esse escureceu-me, o escureceu-me é retirar, então, desse sujeito poético a inspiração, o poder de fazer poemas, tá bom? E para que os seus enganos não dissesse. O que são os enganos? São os sentimentos provocados pelo amor e muitas vezes são sentimentos ruins, né? São os sofrimentos, as dores que o amor causa, que ainda são desconhecidas para esses inocentes. Então esses dois últimos versos, né? Escureceu-me o engenho com o tormento, para que seus enganos não dissesse, é porque ele, então, esse Deus, esse destino, né? Esse Deus do amor, retirou do sujeito poético, tá? Do eu poético, a inspiração de escrever poemas para que ele não dissesse mais nada sobre os sentimentos causados pelo amor, tá? Esses sentimentos que muitas vezes são dores, para não retirar a inocência das pessoas que ainda não conhecem o amor. Bonito, né? E depois a gente vai para a terceira estrofe, que começa com ó vós, tá? Esse ó vós, quem é o vós? É um leitor que está sendo chamado para essa conversa, tá? O leitor está sendo invocado. E esse leitor é um leitor ideal, aquele leitor que também já se apaixonou, assim como o poeta, tá bom? Então ele está invocando esse tipo de leitor. Ó vós que amor obriga a ser sujeitos a diversas vontades. Então você aí, leitor, tá? Que está submetido também, assim como eu, às vontades do Deus do amor, fique atento, tá? Daí ele continua dizendo, né? Quando lerdes num breve livro os casos tão diversos, então os casos tão diversos são as experiências já vividas, as experiências amorosas já vividas, reais, tá? Então quando leres, né, quando você leitor aí ler em algum livro sobre experiências amorosas, o que você vai encontrar? Então agora a gente vai para a quarta estrofe, porque daí ele vai responder isso. Verdades puras são e não defeitos. Então, o que você, leitor, vai encontrar? Você vai encontrar verdades puras. Quer dizer, você vai encontrar um eu poético que vai falar sobre a experiência amorosa real, aquilo que imita a vida. E não defeitos, não fatos inventados, fantasias, tá? Então é isso que você vai encontrar nesse livro, nesses escritos sobre o amor, a realidade sobre o amor e não a fantasia. E sabei que segundo o amor tiverdes, tereis o entendimento de meus versos. Segundo o amor tiverdes, quer dizer, só aqueles que já amaram, apenas aqueles que já viveram essas dores de uma relação amorosa serão capazes de entender os meus versos, os meus poemas, os poemas que eu vou escrever neste livro, lembrando que é o poema de abertura. Então ele está nos dizendo que o papel desse poema dentro do contexto da obra, que é preparar o leitor, tá, para o que ele vai encontrar na obra, ele deixa claro que é um livro que vai falar sobre questões amorosas, da realidade do amor e não de fantasia, vai falar das dores, das frustrações, do sofrimento, e que só vai ser capaz de entender aquele leitor que já amou, que já sofreu por amor. Ai, que lindo! Lindo demais! Não tem como não gostar de Camões, gente. É muito bonito isso, né? Então, esse é o soneto número 1 que abre, então a gente já sabe o que a gente vai encontrar nessa coletânea, certo? Vamos encontrar poemas que vão falar sobre os sofrimentos do amor. Gostaram? Eu pretendo trazer aqui para vocês vários vídeos curtos falando sobre a análise de cada um desses 20 poeminhas. Então, beijos, até o próximo vídeo. Se você gostou, curte aqui. Tchau, tchau!